comunidade! Estamos de volta com mais um Board de Senhoras e Senhores! Aquele programa desacreditado que era para ser mensal, tentou ser semanal e agora sai de 15 em 15 dias. Como sempre, já é de praxe, vocês sabem que este programa tem um host imbecil e todo episódio temos convidados maravilhosos que vêm salvar, resgatar a sanidade de todos que ouvem este programinha. E dessa vez não será diferente, senhoras e senhores, de trás de seu novelo de lã com suas agulhas tricotando diretamente do tricô de paz, recebam Thiago Queiroz! Vem cá, eu preciso fingir essa animação toda ou posso estar normal? Você fica à vontade, fique do jeito que você quiser. Ei, muito obrigado! Caramba, tô muito feliz! Ei! Filho da mãe, cara! Tô muito feliz, tá tristaço. Porra, fim de gravar essa bosta com o Didi. Mas, ó, eu vou contar uma história porque é bacana. Eu conheço o Thiago já tem um tempo, cara, e a maneira que a gente se conheceu foi muito interessante, pelo menos da minha parte, foi um pouco assustadora. O Thiago não sabe disso. Mas a gente sabe, eu tava chegando em São Paulo, se eu não me engano, ou no Rio de Janeiro, não lembro qual era o aeroporto. Porra, é verdade. São Paulo. Isso. E a gente meio que chegou de locais diferentes, mas no mesmo aeroporto. E quando a gente se cruzou, viu um maluco gigante todo tatuado, cara. Viu na minha direção, eu falei, fudeu, fiz alguma merda. Eu fiquei repassando o voo inteiro, falei, cara, o que eu fiz no voo? O que aconteceu? Cara, daqui a pouco esse gigante bizarro, todo tatuado, barbudo, caralho, brinco pra caralho, isso aqui, chegou e ele era um amor, era um gigante gentil. Eu, tipo, caralho. E pior, hein? Isso daí, esse approach foi no banheiro. O que é pior ainda. Pô, desculpa, cara, eu sou muito seu fã, não sei o quê. Porra, caralho, gosto muito do seu trabalho. Cara, mas foi muito bacana porque o Thiago estava indo fazer uma palestra, se eu não me engano, pra falar um pouquinho sobre paternidade. Isso. E, cara, isso me chamou muito a atenção na época. Porra, eu não conhecia o Thiago, eu não conhecia a origem dele, nem o que ele fazia, nem nada. E ele falou, cara, porra, eu tenho um podcast também, Paraná. E o podcast chama Tricô de Paz. E começamos a conversar, cara. E, meu irmão, me apaixonei por um gigante gentil, maluco. Um cara gente boa pra caralho, maluco. Puta programa, cara. Maneiríssimo, falando sobre uma paternidade mais ativa, assim, sabe? Ele fala sobre uma paternidade que eu me identifico demais com a paternidade que ele fala, com os objetivos de pai que ele tem, com o pensamento dele sobre como educar o seu filho, como ser um pai, como, né, uma coisa meio que, vou botar de moderna, porque antigamente o pai, ele não era pai, né, o pai era um cara que pagava as contas e foda-se, embora, e agora é esse conceito de paternidade mais ativa, da gente estar presente, e não é uma coisa imposta, é uma necessidade de ser assim, e cara, foi muito maneiro porque quando eu ouvi pela primeira vez o Tricô de Paz, cara, eu me afinei imediatamente com tudo que vocês estavam falando, com todo o modelo de pai que vocês tinham, dessa querer fazer parte, de invejar a mãe, de certa maneira. Talvez eu tenha ido longe demais, mas... Acho que sim. Mas assim, de querer fazer uma parte mais concreta e fazer realmente diferença. Rasgando aqui um pouquinho de seda. Pessoal, recebam aí de braços abertos na casa de vocês, no ouvido de vocês, lendo a cabeça no crânio, ecoando pelo cérebro e pelos ossos de vocês. O Thiago Queiroz, que é uma pessoa que eu admiro pra caralho. Porra, cara, que maneiro isso, cara. Obrigado aí por pagar a minha presença aqui, né? Porque um jabá desse aí, caralho. Mas, pô, não envolve dinheiro aqui, bicho, eu levo a sério, mano. Tô brincando, ninguém pagou porra nenhuma, não acredita nisso, cara. Pô, mas muito maneiro. Cara, eu fico feliz, eu não sabia mesmo que tu curtia tanto assim. Fico aqui honrado, cara, porque eu gosto pra caramba também. Rasgando Seda de Volta, eu gosto muito de você, cara. E aquele dia lá no banheiro foi creepy, mas eu precisava fazer aquilo, cara. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como jogar com seus filhos, de que maneira a gente joga, a gente vai bater um papo, vai trocar ideias, vai dizer o que se a gente deixa as crianças ganharem, se a gente ganha delas, se a gente acha que isso é uma coisa boa deixá-los ganhar, ou se a gente acha que ganhar de vez em quando, a gente vai conversar sobre como criar seus filhos e jogar com eles também, sabe? Nós jogamos com os nossos filhos, ponto, né? E não é uma coisa
que a gente faz pouco. Do meu lado, porra, é pra caralho. A base do meu relacionamento são jogos e jogos de azar, que a gente vai ao cassino direto. Mentira. Mas a gente tem o hábito de jogar bastante, né? E eu acho que tanto eu quanto você, a gente enxerga os jogos de tabuleiro como algo além de de uma diversão, uma mera diversão, né? Pois é, cara. Pra mim, bom, primeiro porque, na verdade, vamos cortar aqui a balela, porque assim, eu jogo com as crianças porque eu gosto pra caralho. Isso é uma parada. Então, meu mais velho tem 6 anos, vai fazer 7 daqui a pouco, que é o Dante. E, na verdade, eu tava na contagem ali, caralho, quando é que vai começar a conseguir jogar? Pô, como é que eu vou poder ter desculpa pra poder comprar mais jogos de tabuleiro e tal? Então, assim, quando ele fez os 5 anos, mais ou menos, o Gael, que é o do meio, tava com uns 3, 4 anos, já percebi que dava pra jogar algumas paradas com eles. Aí, meu irmão, aí é alegria, né, cara? Aí a gente vai, né, vai na feira, a gente se endivida, mas se endivida feliz. Qual foi assim, o primeiro jogo que você... É porque eu acho que existe um momento na vida da pessoa, quando ela é pai, quando ela é mãe, que a gente joga, né? Desde o filho pequenininho, sei lá, 2 anos, a gente tá jogando joguinhos de montar quebra-cabeça, de 5 peças, bagulho de encaixar formatos, né? Coisas de equilíbrio e tudo mais. E isso é um saco, tá? Isso, vamos ser bem honestos, ninguém gosta disso. Tirando aqui. Não dá. E pra gente, pra todo mundo, acho que principalmente pra quem é jogador de tabuleiro mesmo, isso é muito frustrante, porque você meio que tem um jogo de tabuleiro e meio que você estaria sanando a sua vontade de jogar alguma coisa. Exatamente. Porra, cara! Vermelho no vermelho, triângulo no triângulo. Fala, puta que pariu, maluco. Porque existe um momento na evolução da criança, que é isso que o Thiago falou, que tem um estalo, que você percebe que ela bota o R na hora de falar prato. Sabe, ela ao invés de falar pato, papai, bota meu pato na pia. Aí ela fala, papai, bota meu prato na pia. Tu, opa! Já dá pra pegar o jogo. Já dá pra pegar. Aí tu tira os offside, né? Pô! Mas isso eu acho que é mágico, porque é um momento que, pelo menos na minha experiência, que o pai e a mãe, eles começam a ter a possibilidade de se divertir um pouco enquanto eles jogam com as crianças. Né? Fora ser pai, você se divertir com a evolução da criança, melhorando o caralho, mas é você ter uma diversão meio que como se você tivesse com um brother ou uma amiga adulta jogando, sacolé? Sim. Tipo, você vislumbra aquilo. Exato, você tá, tipo, buscando criar aquele parceirinho de jogo ali, cara, de noite de jogo. É o que eu faço. E, na verdade, a minha vontade desde sempre de jogar com as crianças era porque, além de eu gostar muito, é porque eu sei que através do jogo dá pra gente fortalecer muito a relação. E você vive isso direto com os teus filhos. Você tá ali, tá jogando e, sei lá, às vezes o teu filho perde. A gente pode falar mais sobre isso depois, né? Mas, porra, ele perde. E aí, o que a gente vai fazer? Tu vai zoar o teu filho? Talvez você faça isso, eu não. Caralho. A minha fama é uma bosta mesmo, cara. Mas, pô, você vai ajudar a criança a lidar com os sentimentos dela, vai poder, sabe, vai ser uma parada que você vai fazer em família, que você vai deixar teu celular de lado, você vai focar naquilo ali 100% do tempo. E, porra, cara, é uma atividade deliciosa. Agora, a primeira vez que eu fiz um jogo desse, assim, com eles, não foi nem jogo de tabuleiro, foi tipo uma mini aventurazinha de RPG barra Lego, sabe qual é? Com Lego? Com Lego, cara. Essa é uma parada. Caralho, como é que foi, cara? Eles chamam de aventura. Papai, vamos fazer uma aventura. E aí, tipo, eles escolhem ali qual vai ser o avatar deles, né? Pega lá um boneco de Lego e tal. Aí cada um tem um dado. E o dado é, tipo, meramente aleatório, sabe? Tipo, eles vão jogar e eu vou dizer o que vai dar. Mas é só pra eles terem a sensação de jogar um dado já, né? Aí traço uma aventurazinha ali em cima da mesa, em cima do sofá, escondo um tesouro, boto sei lá, um porquinho em perigo, boto um dragãozinho ali que vai ser um monstro que vai aparecer do nada, tentar matar eles. Aí, o que vocês vão fazer? Vão subir aqui e tal. Então, cara, tipo, é muito maneiro. Foi a primeira vez que eu joguei coisas assim com eles. E eles piraram. Ah, não, eu vou voar aqui agora. Aí você, peraí, o teu boneco voa? Voa sim. Ah, não, então tem que jogar o dado pra saber se ele vai voar ou se ele vai bater no sofá. Cara, mas você deixava a aleatoriedade decidir algumas paradas, ou o dado era realmente meramente ilustrativo e você que decidia se dava certo ou não? Cara, como isso começou muito novo, assim, eles eram, sei lá, tinha 5, um tinha 5, outro tinha 3 anos, tinha que ser aleatório, não dava pra botar muita regra, não. Hoje em dia, eu já boto, Dante, principalmente o Dante que já conhece melhor os números, falou, você tem que tirar mais do que 6 aqui, joga um D10 lá, aí pá, beleza, consegui. E porra, cara, é muito maneiro, E depois eles começaram a fazer aventuras entre eles só, sabe? Excluíram o pai, foda-se o pai.
Agora só gente. Porra, eu que apresentei essa porra pra vocês não me chamam, né, cara? Caraca. E, cara, acabou de acabar. Pum. Como é que foi, cara? Qual foi a tua sensação vendo isso, cara? Pô, a minha sensação era vontade de chorar, cara. Porque é retomar aquele gostinho de jogar RPG quando a gente era criança, né? Só que com eles. Então é uma parada de, tipo, tô construindo uma nova história, uma nova tradição com os meus filhos. E eu não jogava RPG com o meu pai, sabe? Então eu tô fazendo isso com os meus filhos. E é muito foda. E da parte deles, obviamente que acabou a aventura. Não, a gente quer mais. Vamos jogar de novo. E aí a gente jogou 3 vezes. Eu tive que inventar a aventura toda hora, 3 vezes, não sei o quê. E é meio foda, porque criança é assim, né? Porra. Não, e o pior é que eu imagino que você vá por um caminho bem similar, cara. Quando eu faço, sei lá, uma aventurinha dessa, uma aventura de RPG, eu faço uma parada. Bom, termina, eles querem continuar uma outra brincadeira criativa também, que eu tenho que criar algo. E aí eu embarco. Bicho, é um esforço tão grande que te suga tanto, porque assim, quando você joga com seus amigos, né, com amigos, amigas, etc., pelo menos parte da aventura os personagens criam também. E a conexão das coisas é meio que mais fácil, né? Sei lá, o adulto ele já entende da maneira como a aventura flui. Sei lá, se você tá numa aventura no deserto e você abre uma porta, cara, você pressupõe que aquela porta te leva pra um local que ainda está no deserto. A criança, se ela tá no deserto, ela abre uma porta, ela pode ir pra qualquer lugar. Ela pode estar na cachoeira. Não faz sentido. É qualquer lugar, tipo, sonhar, sabe? E qual era o lance? Uma forma que eu aprendi de mestrar, que eu adoro e tenho gostado muito, eu entrego a aventura muito na mão das crianças. Eles estão caminhando pelo deserto, Paraná, e acharam uma porta sozinha no deserto. E aí eu falo, e daí, o que vocês vão fazer? Ela fala, eu vou abrir a porta. Aí o Bruno falou, vou abrir a porta. O Bruno é o mais velho, de 8 anos. Eu vou abrir a porta. Aí o Pedrinho fala, eu também vou. Falou, tá bom, Pedrão, vocês abriram a porta, e eu falo, Pedro, o que você viu lá dentro? E aí o Pedro, ele vai criar a parada. É muito legal? É muito legal, porque eu deixo a criatividade dele, a expectativa, e eu consigo ver um pouco melhor os anseios dele como criança, né, a refletirem ali dentro na descrição do que ele tá passando. Mas ao mesmo tempo, como contador de histórias, é loucura, cara! Pra quem tá, né, pro pai ou pra mãe que tá descrevendo, é belíssimo de fazer parte daquilo, é belíssimo de você fazer parte do mundo, mas ao mesmo tempo também tem um custo. Porra, psicológico. Gasta um estamina foda aí, cara. Porra. E sem contar que às vezes tem aquelas... isso é uma parada que eu acho muito maneira, que é as respostas que você nunca esperaria se você estivesse jogando com adulto, né? Então, tipo, teve uma vez dessa que você tava ali, eles estavam ali, tinha um chefão intermediário, aí, beleza, ele tá segurando aqui esse novo companheiro aqui da turma de vocês aqui. E aí, tipo, numa dessas, o Gael... Eu falei, aí, o que vocês vão fazer? Aí o Gael... eu vou perguntar pra ele por que ele não pode soltar o meu amigo. Aí eu fico, porra, não era isso, cara. Ninguém faz isso. As pessoas saem na porrada. Aí, o que o cara vai responder agora, porra? Aí o cara... não, é verdade, você tem razão. Aí, tipo, o cara liberou, sacou? Tipo, só na conversa. Teu filho, ele nitidamente está a passos cavalares evolutivos na sua frente. Na nossa frente, cara. Com certeza. Aí eu acho que a gente entra numa faceta que eu acho realmente fabulosa, né? Que é o lado da gente treinar habilidades, né? É uma parada que eu uso muito aqui em casa, cara. O RPG eu uso muito, mas os board games, e nem indo pra board games profundos, eu digo bem a essência do board game, que é simplesmente aprender a regra, ensinar a regra e começar a jogar. Isso por si só já é um puta treinamento, cara, de paciência, de identificar padrões, de entender regras, de seguir regras, de cumprir regras, de saber quando regras podem ou não ser quebradas. É um dos grandes benefícios do jogo de tabuleiro, ou do jogo de uma forma geral, né? Que a criança entende que ela pode viajar e fazer um monte de coisa, mas tem que estar naquele contorno ali, né? Então, assim, desde que ela respeite aquele contorno, aquelas condições de contorno que você está aplicando, seja você enquanto mestre ou num manual de regras, que a criança pode criar e dar a solução que ela quiser para aquilo. Isso me leva também a uma outra coisa importante também, que é falar sempre sobre as regras da casa, porque muita gente, como eu tenho mostrado cada vez mais, né, os jogos que a gente joga com as crianças aqui em casa, e os meus seguidores ficam, pô, que maneiro, pô, fala mais sobre isso e tal. E aí muita gente vem me perguntar, fala assim, caramba, mas como é que você consegue ensinar, por exemplo, o Gael, que tem 4 anos, pô, um Ticket to Ride, primeira viagem, que não é nem a versão infantil, né, deles.
cara, mesmo assim, sabe? A gente tem que fazer adaptações, a gente tem que fazer as regras da casa, porque as pessoas que mais conhecem seus filhos são vocês mesmos, né? Então eu sei até onde o Dante pode ir, até onde o Gael pode ir, eu sei que eu tenho que mexer aqui e ali pra o negócio fazer sentido pra eles. São raros os jogos que eu não crio regras da casa também, cara. Eu acho que assim, obviamente que o jogo, né, quando você tá jogando com adultos e tudo mais, ele foi feito pra você ser jogado seguindo aquelas regras, né? Porque as regras, elas te limitam, mas ao mesmo tempo elas definem a sua diversão. E se você não segui-las, pego que rouba no jogo, tipo, cara, é tão imbecil pra mim, e desculpa se você rouba, e sim, eu tô te chamando de imbecil, tá? Mas é uma crítica construtiva. Porque, cara, faltou você jogar lá atrás, sabe? Faltou você entender o porquê jogar. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana que eu venho explorando, e eu acho que devagarzinho meus filhos vão entendendo. Inicialmente eles jogam pra vencer, né? Eles jogam porque eles querem ganhar, eles querem chegar em primeiro, parará. Os meus filhos, não sei se todos são assim, acredito que sim, mas não sei. E aí eles jogam, ficam com essa coisa, aí disputam entre si, e, pô, quando não conseguem chegar em primeiro, ficam tristes, aí às vezes choram, não sei o que, blá, blá. E às vezes eles percebem, Thiago, que se eles não seguirem certas regras, eles conseguem chegar mais fácil no objetivo deles, que é vencer, né? É muito interessante porque é uma coisa errada, mas também é uma percepção importante, que é o momento onde ele vai ter a decisão, uma escolha moral ali, de certa forma. E isso me intriga, cara. Isso me intriga. Isso já é uma questão moral, ou isso é simplesmente uma questão de cara, estou obedecendo ao meu pai, ou estou obedecendo a esse grupo de pessoas, sabe? Não, eu acho que também tem um lance de personalidade, né? Eu já vi isso aqui acontecendo, que o Dante, que é o mais velho, ele é o bastião da regra, tá ligado? Então, tipo, o Gael, que tem 4 anos, às vezes ele vai querer fazer isso, porque, enfim, ele é menor também, eu acho que essas coisas não estão tão sedimentadas na cabeça dele. Mas, cara, se o Dante vê o Gael roubando, maluco, ele comenta, não, é trapaça, não pode, ele tá roubando. Aí eu fico, não, gente, espera aí, porra, olha aqui, a diversão do jogo, errei, espera aí. Pra você ver, né, como é que é tão maravilhoso assim, jogar com os filhos. As pessoas acham que é besteira, mas a criança, ela precisa disso para experimentar todas essas possibilidades da vida, sabe? É claro que ele tá testando. Ele tá testando você, tá testando para ver qual vai ser a sua reação. Peraí, o que vai acontecer? Se eu botar mais aqui, é legal, é gostoso, porque talvez eu ganhe. Mas, e aí, o que vai acontecer se eu for pego? Então, assim, todas essas possibilidades, essas experimentações sociais que os nossos filhos vão viver, eles vivem através do jogo. Então, assim, não é só a questão de aprender uma regra, jogar e pronto. É tipo um laboratório de interação social para as crianças, sabe? Total. E o Gael, por exemplo, quando ele faz um negócio desse, assim, ele não consegue se controlar muito. Então ele faz a parada, aí fica olhando para mim assim, meio que já com meio sorriso, tá ligado? Aí fica... Gael, você quer dizer alguma coisa? Ele, não. Aí, tipo, sorrindo, sacou? Talvez tenha caído da minha mão aqui, né? Talvez, não sei. Agora, por outro lado, pra gente que é pai, né, e mãe, que tá jogando com os filhos, tem que entender, assim, eu acho que isso pra mim é uma regra de vida, assim, cara. Não leva as coisas pro lado pessoal quando você tá falando com os seus filhos, sabe? Não acha que, caralho, olha aí, meu filho agora, puta merda, vai ser um corrupto quando crescer. Não, cara, ele só é uma criança. Ele só tá experimentando as paradas. Calma, não é um bandido, sabe? Calma, relaxa. Então acho que a gente tem que pegar mais leve também com as crianças, porque tem gente que leva muito a sério esse negócio aí. Mas isso é uma coisa que realmente eu percebi tardiamente, cara. Tardiamente, não tão tardiamente, tá? Porque eu ainda não traumatizei meus filhos o suficiente pra eles serem malucos do caralho. Mas, eu acho. O meu filho mais novo, o Pedrinho, ele é muito... Ele fica muito bravo muito rápido. O pavio dele é muito curto. Quando era antes de ser pai, criticava muito pais e mães que deixavam seus filhos esperneando no shopping. A gente falava de horror. Sabe aquele casal jovem adulto que fica julgando o pai de primeira viagem e fala, ai, se fosse meu filho, já teria encaçapado ele. Se fosse meu filho, não faria isso. Não. Aí, claro, né, que a vida é maravilhosa, você cospe pro alto e
vai cair na tua cara. Pois é. Vai. Quanto mais você fala, mais cai. Cai cuspe também não é teu. E tu fica, caralho, que merda é essa? Tá acontecendo. E isso, cara, foi uma coisa que aconteceu muito com o Pedrinho. A gente teve que trabalhar muito a raiva e a ansiedade dele, de certa maneira. E aí, a gente passou por essas situações de shopping, óbvio. Momentos no shopping que a gente olhava e a gente falou assim, caralho, olhar pra Dona Maria, eu falei, caralho, cara, a gente é aquele cara que a gente julgava, né, cara? A gente é aquele casal, pode crer, que merda, vambora logo. Aí tu olha pra lá assim, aí tu fala assim, olha ali, tá vendo aquele casal sem filho ali lá na ponta ali, ó? Eles estão fazendo a mesma coisa que a gente agora, filha da puta. Estão julgando pra caralho. E aí, puta, aí tu vê como a vida é cíclica, né? Como, porra, a gente passa por muita coisa. Eu comecei a usar o board game, claro, mas o RPG de uma maneira muito eficaz pra trabalhar a ansiedade e a raiva. Porque eu comecei a mestrar uma aventura pra eles de um sistema chamado Old Dragon. E a ideia da aventura era o quê? Era que eu pudesse colocar os meus sobrinhos e meus filhos em situações de estresse que eu pudesse controlar e eu desse corda pro pavio lá pegar fogo e não deixasse o canhão estourar. E foi muito interessante, porque a primeira vez que eles entraram em combate e que eles erraram e que eles tomaram porrada de um lagarto, cara, Thiago, eles enlouqueceram, cara. Eu fiquei assustado, cara. Eu, por um momento, achei que não tinha... Eu falei, puta que merda, eu fiz besteira. Deu merda. Foi. Eu pensei que eu tivesse dado pouca corda e que fosse explodir o bagulho. E aí eu falei, cara, não. Tá na minha mão, cara. Eu que tô contando essa história, sabe? Eu que vou definir pra onde vai essa porra. E aí, eu fiz um trabalho de resgatar eles. Eles estavam putos. Um saiu, foi pra um lado, o outro ficou puto porque eles não tinham feito o combinado, paraná. E aí, eles ficaram discutindo que um não tinha entendido o plano do outro, saca? E os dois queriam ser líderes da parada. E eu não falei, cara, eu não quero me meter, sabe? Eu quero ver como eles vão se organizar. E, cara, foi muito bacana porque no momento em que eu fiz com que o lagarto se afastasse pra cuspir ácido numa pessoa que não tava nessa discussão, os dois pularam na frente pra defender. Olha só. Cara, foi muito maneiro. Porque a minha sobrinha, que tava ficando chateada porque eles estavam discutindo e não estavam se preocupando com o essencial, que era mais velha também, ela virou alvo desse lagarto. Perdão, não era lagarto, era uma planta carnívora que tinha armado uma emboscada. E ela cuspia uma substância, um líquido, que prendia eles, fazia eles meio que dormirem e tal. E ela virou alvo, cara. E eles tentaram correr pra salvar ela, porque eles estavam discutindo e eles foram ficando pro lado. Eu não parei a aventura, sabe? Fui indo. Entendi. Sacou? E aí, cara, quando eles se ligaram que o que eles estavam fazendo já era completamente irrelevante e ela ia tomar porrada séria, maluco, foi fabuloso, porque eles se reorganizaram muito rápido. Tipo assim, não, eu vou entrar com o meu escudo. Aí falaram, Rafa, você vem e dá a espada nele. Pô, beleza, então eu faço isso, tu entra com o escudo. Show, pá. Cara, e aí fizeram lá, eles não conseguiram 100%, que foi ótimo, mas bem ou mal eles fizeram um novo plano, funcionou, entrou. E aquela organização social que tinha antes, onde tínhamos dois líderes discutindo pra ver quem mandava, acabou. Agora é o grupo, saca? E foi... Pô, sensacional. Aí eu falei, cara, valeu a pena, cara. Ainda bem que eu segurei por mais 5 minutos, sabe? História maneira, cara. E é isso que é o valor do negócio, que muita gente não reconhece, né? Hoje em dia, inclusive, tem, assim, falando em RPG, tem uns sistemas aí gringos que são feitos pra criança, né? Eu nunca cheguei a testar ainda, mas fica a dica aí. Mas olha, uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar também é que não existem derrotas nem fracassos quando você tá jogando com a criança, sabe? Eu acho que a criança vencer uma partida é importante pra ela, e como criança e como formação, e ela perder também é. Se ela enlouquece numa partida porque ela tá perdendo, ela não consegue ganhar, é importante pra ela tá ganhando experiência, ela tá começando a ter que lidar com a frustração de perder, que é uma coisa que ela vai ter que lidar na vida dela, e ao mesmo tempo, se ela não perder nunca, ela também está lidando com uma série de outras coisas, então eu meio que não vejo... pra mim é sempre win-win, sabe? Jogar é sempre win-win. Total, cara, total. Agora, assim, eu acho que eu tenho uma regra de ouro, assim. É muito fácil, cara. É só você não ser um babaca com teu filho. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa achar assim, não, meu filho agora precisa experimentar uma dose de frustração. Portanto, vou jogar pra ele perder. Agora sim, eu posso aliviar e fazer com que o meu filho ganhe, pra ele experimentar o gosto da vitória. Cara, não, brother. Joga essa porra normal. Papai cartilha, entendeu? Né? Porra, joga. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. Você não vai jogar também, tipo, como eu tenho feito, eu tenho jogado cada vez mais Magic, não. Eu quero prepará-lo, preparar os meus filhos pra jogarem Magic comigo. Que tá aqui guardado. Mas
a etapa ali intermediária ali é jogar Pokémon, né? Sim. Que eles gostam e tal, e é maneiro. Pá, beleza. Então eu tenho jogado mais com o Dante, porque o Gael não consegue ainda, as regras são difíceis. E aí mesmo jogando regra adaptada com o Dante, o Gael não consegue. Mas enfim, eu tô jogando com ele. Então assim, eu não vou jogar como se eu estivesse jogando contra um adulto. Tipo, porra, vou tacar aquela estratégia, o caralho, vou aqui, pá. Não, vou jogar ali. Vou jogar no modo easy com meu filho. Se eu ganhar, eu ganhei. Vou ali, vou ajudar, ele vai chorar, ele vai ficar triste. Quando a gente começou a jogar, acho que ele perdeu umas 3 partidas direto, sabe? E ele ficava chateado, assim, poxa, eu não consigo ganhar nada e tal. Aí, tipo, ao invés de você se sentir mal por isso, chama o teu filho e fala, não, vem cá, Dani, senta aqui no meu colo, vamos conversar. Você tá chateado, né? Poxa, eu sei como é que é. Eu, quando era criança, também eu perdia pra caramba pras outras pessoas, eu ficava super chateado, eu entendo você. E beleza, você não precisa fazer mais nada. Você tá ali, tá tendo uma oportunidade de conversar sobre sentimentos com seu filho, ensinar ele a lidar com derrota, e você não forçou, só aconteceu. Mas aí, cara, a quarta ou quinta vez que a gente for jogar, ele me ganhou. E ele me ganhou de verdade. Aí ele porque ele já tava entendendo, né? Como é que funcionava. Papai, e aí ele aqui. ficou... Vou conversar com Papai, você. vem cá. Tu jogou mal pra caralho. E, porra, é muito maneiro ver eles conquistando a dinâmica de um jogo, entendendo como funciona aquilo. Falei assim, caralho, essa carta aqui é pra eu buscar Pokémon no meu deck. Porra, agora eu posso montar essa estratégia aqui. Então, você vê ele criando isso e aí sim, legal. Por causa disso ele ganha, né? Esse entendimento, né? Eu acho que, na verdade, assim, existem algumas etapas no aprendizado de um jogo, principalmente para uma criança, né? Existem o momento do entendimento da regra, como as limitações e como a maneira de se jogar. E depois tem uma etapa que é o entendimento da regra, como estes são os mecanismos que eu tenho que usar a meu favor. E quando a criança ela entende que ela pode dobrar uma regra, né? Utilizar aquela regra para que aquilo dê mais pontos ou traga benefícios para ela, se ela conseguir fazer um movimento X ou Y, né? Ou dobrar um pouco aquela regra, não roubar, mas usar aquilo de uma maneira diferente do que ela estava usando, cara, é muito maneiro, porque é um brilho no olhar da criança que ela parece que cresce, né, cara? Pois é, cara. Você tava falando dessa parada de não ser um pai babacão assim com o filho. Eu sou, mentira. Mas não tinha dúvidas. Mentira, eu tinha dúvida. Não, eu sabia que você era babacão. Mas o que eu faço é muito assim, né? Que talvez seja o meu lado mais nerdão. Eu sento pra jogar. E a gente não joga, como você falou, né? A gente não joga como se estivesse jogando contra uma pessoa da nossa idade. A gente dá uma ajustada aqui nos parâmetros de idade. O que eu gosto de fazer eu intensifico a minha jogatina até o momento que eu percebo, até deixar aquele jogo dramático do bem, sacolé? Tipo, eu com uma dificuldade boa que instiga, com um desafio que instiga, e aí eu vou até lá. Chegou no ponto que ele começa a ficar, tipo, eu fecho um pouquinho a válvula. Então eu fico tentando fazer isso, estimular o desafio no jogo, né? É lógico que a gente, como adulto, jogando contra uma criança de 6, 5, 8 anos, a gente tem vantagens cognitivas nítidas, né? Então nós vamos ser, obviamente, desafios a serem vencidos. A gente vai ser um desafio a ser vencido, né? O momento que a criança vence a gente, caralho, eu venci do adulto e tá, não sei o que lá. Então, o que eu acho interessante, muito que eu faço é isso. Eu fico regulando o desafio. Eu fico sempre deixando. Pode vir vencer ou não. Mas o desafio vai ser sempre alto, saca? Tipo, vou sempre botar a carta, pesada, vambora, vai ter que pensar, eu fico sempre estimulando. Se uma partida, por exemplo, o caso do Pokémon, eu venci com um Pokémon só, bufando ele pra cacete, na outra partida eu vou tentar trabalhar com mais Pokémons, sacolé? Aí eu entro numa parada meio que, sei lá, meio educador, apesar de eu não ser. Eu fico querendo trabalhar isso, sabe? Tipo, eu fiz daquele jeito, agora eu vou tentar trabalhar pra isso aqui. Vou botar uma outra variável do jogo. E aí eu vou pra esse caminho, sabe? Fico trocando de Pokémon o tempo todo, pra ver o que ele vai fazer. E aí eu fico testando as paradas, sabe? Eu acho muito eu acho interessante. Eu não sou um cara competitivo, tá? Eu realmente não sou uma pessoa competitiva. Mas
isso não significa que eu não tenha vontade de vencer uma partida. Eu gosto do plástico, sabe? De fazer uma boa jogada, de fazer uma parada legal. Então, com as crianças eu consigo suprir um pouquinho disso. A brincadeira, às vezes a gente tá jogando X-Wing, por exemplo, eu consigo fazer uma manobra legal pra caralho, e eu fico feliz da vida e já me satisfaz, de certa maneira. Como é que você regula a sua necessidade de entretenimento com a necessidade de você ser um pai naquele momento? A necessidade de criar crianças ou de destruir tudo, né? E sair feliz. Tipo o pai do Conan, né, cara? Que puta, vai pra guerra. Meu filho é assim que a gente foi forjado. Cara, assim, pra mim, são dois momentos bem distintos que eu tenho jogando, né? Assim, quando eu tô jogando só com eles, só eu e os meninos, é muito mais assim, eu me satisfaço muito pelo simples fato de estar jogando com eles ali, e vendo a dinâmica, e vendo como é que eles vão reagir, e vendo como é que um vai tentar sacanear o outro, porque isso é uma outra parada muito maneira. Você começar a jogar alguns jogos que dá pra você sacanear, e aí você vê um irmão querendo sacanear o outro e o outro ficando puto, isso pra mim já é bom. Não que eu queira ver os meus filhos se matando, né? Mas, assim, um pouquinho. Agora, o que me sacia nessa vontade, nesse desejo da competição, é quando a gente faz o family game mesmo, tipo, que aí vem a Anne, que é minha esposa, e a gente senta pra jogar. E ela tem os jogos preferidos dela, ela adora o Ticket to Ride, então a gente joga aquela primeira viagem. Sim. A gente pediu pra um amigo trazer de fora o Carcassonne, My First Carcassonne, que é um pra criança também. Bom? Cara, é muito foda, é muito bom. É muito bom. Legal, cara. As crianças conseguem jogar e se amarram também. E enfim, esses jogos que eu jogo com ela é bom porque aí, tipo assim, tem as crianças ali, mas tem ali eu competindo com ela também. Sim. E aí fica, tipo, porra, aí ela vai, sei lá, fecha uma rota. Eu fico, filha da puta merda, vou ter que fazer aqui agora. Então, eu fico ali meio que jogando com as crianças, ajudando elas também, mas também querendo ver se eu consigo ganhar o jogo pra ganhar da Anne. E ela também, a mesma coisa. Assim, tem as pessoas, toda a família tá jogando, né? Mas a real disputa ali, a Vera tá entre vocês dois, né, cara? É tipo a Série A e Série B, tá ali rolando aí, entendeu? Isso só pode ser falado nos bastidores, cara, senão dá merda. É claro. Mas, cara, quando eles ouvirem esse podcast, eu tô fudido, né? Eu vou botar uns pis, eu vou fazer uma versão pra eles ouvirem. Que aí eu vou tirar tudo, vou fazer tudo fofinho, não vai ter palavrão. Mas, ó, tem um jogo, cara, que eu acho... Primeiro é o seguinte, eu acho que uma das mecânicas que é maravilhosa, que eu acho pra jogar com criança, é a mecânica do jogo cooperativo, né? Que é o jogo onde o grupo se senta contra a mesa. E um jogo recente, que foi até a Galápagos que trouxe, que eu não fazia ideia, cara, e que aqui em casa virou uma febre inacreditável, foi o Zombie Kids. Porra, eu queria muito jogar. Cara, Thiago, é incrível, cara. Incrível. Porque assim, basicamente é o quê? São crianças que estão numa escola e rolou um apocalipse zumbi. E aí, os zumbis estão atacando a escola. Então você tem as fichinhas de zumbi espalhadas pelo mapa. O mapa, ele tem, se não me engano, 8 espaços, tá? Ele tem 9 espaços. 5 espaços são a parte interna da escola, tá? São as salas de aula e a diretoria. E os outros 4 fazem parte do pátio da escola. O objetivo de quem tá jogando é fechar os portões da escola, para que os zumbis não entrem. Então você tem que ir lá e fechar os portões. É simples, só isso. Como é que funciona o jogo? Na sua rodada, você rola um dado, vê onde apareceu um zumbi. Aí você vai lá e bota um zumbi ali dentro. Depois você decide o que você vai fazer. Você pode fazer um movimento e combater um zumbi. Acabou, o jogo é isso. Sempre. Bicho, mas é um jogo de xadrez. Porque se você dá um passo pra direita e deixa uma sala descoberta, se nascerem X zumbis ali, aquela sala é tomada, você não consegue recuperar mais. E aí você às vezes perde um ponto de acesso pro portão que você precisava. E aí você tem que dar a volta, fica mais difícil de você dar a volta pra fechar o portão. Cara, eu comecei a jogar com meus filhos aqui em casa. Eles se amarraram pra cacete. E aí eu falei, chega, eu já tinha jogado, sei lá, 5 partidas. Eu falei, beleza, acabou, não quero mais jogar. Mas é rapidinho também, tipo assim, 20 minutinhos, sabe? E aí eu falei, chega, não quero mais jogar. Aí eles, pai, a gente vai continuar jogando. Eu falei, beleza, joguem aí. Aí eles jogaram mais não sei quantas partidas. No dia seguinte, a gente foi pra casa da minha sogra. E aí eles pediram pra levar o jogo. Eu falei, claro, meus sobrinhos estavam lá também. Chegamos lá, fomos todos, sentamos. E em vez de eu sentar pra ensinar a regra, foi o Bruno que ensinou.
Porra, sensacional. Cara, foi incrível, porque ele ensinou a regra, ele disse como funcionava, disse como jogava. Nas primeiras rodadas, ele tava mega paciente. Não é pra fazer isso, não sei o quê. É assim, você vai estragar porque vai assim tá roubando, porque só pode fazer. Ele se colocou no papel de dealer, né, cara? Estou explicando aqui, tô trazendo a informação pra vocês e tal, não sei o quê. E quando todas as crianças, que eram 4, eram meus 2 filhos, mais os 2 filhos da minha cunhada, não sei, é cunhada, né, que fala, sei lá, do meu cunhado. Eu não sei, cara, termo de família é foda pra mim, eu não consigo. Genro, genra, nora, cunhado, sei lá, qualquer porra aí. Da irmã da minha esposa. Tá, e os meus 2 sobrinhos, seria melhor ter dito assim. Quando eles entenderam as regras, Thiago, meu irmão, pensa em olhar pra mesa da sala e as crianças estarem com a mão na cabeça, fazendo conta pra saber quantos passos tinham que dar até conseguir fechar o portão. Cara, eu tô falando de criança de 5, 6 anos, cara. Tô falando de adolescente. Tipo, o Bruno, ele ficava contando, e aí viu o meu sobrinho e falava assim, não, mas pela conta não vai dar, a gente já perdeu. Aí vinha o Pedro, ficava contando loucuras lá, porque ele, 13, nem tem 13 espadas, ele, 13, gente. Aí nego ri e tal. Mas ele, todos envolvidos ali, junto sabe, com a dificuldade, todos meio que sentindo aquela dificuldade de combater zumbis na escola. Cara, foi foda. Eles jogaram, sei lá, 12 partidas seguidas, cara. E vira e mexe, quando a gente vai se encontrar, a gente avisa que vai se encontrar. Vamos levar Zombie Kids e tal. Cara, muito maneiro. Muito. Porra, maneiro, cara. Esse aí eu tô torcendo aqui, esperando pra ver se a Galápagos me manda essa porra desse jogo aí. Opa, Galápagos. Pelo amor de Deus, Galápagos. Opa, ouve aí, Galápagos. Atenção, hein? Vale a pena, hein? Puta tricô maneiro que faz. Agora, tem um outro, tem um que a gente, assim, eu gosto muito de dosar essa parada do jogo cooperativo com o competitivo, porque é importante também, que eles, né, consigam desenvolver esse lance de trabalhar em equipe. E tem um recente que a Devir lançou, que ela é baseada num livro que a gente já conhecia, que é um livro foda também, que é o Monstro das Cores. A ideia desse Monstro das Cores é um monstro que ele tá todo colorido e cada cor representa um sentimento. E ele tá todo colorido, rabiscado, porque ele tá confuso com os sentimentos dele. Caraca. Então, tipo, o vermelho é raiva, o rosa é o amor, entendeu? O verde é alegria e tal, e aí por aí vai. E aí os caras pegaram esse livro e transformaram num jogo, que é basicamente assim, um tabuleirão, você tem lá o monstro, e aí você vai jogando os dados. E dependendo da casinha que você cai, né? A casinha do tabuleiro é uma cor. E aí, tipo, sei lá, se você caiu no vermelho, e aí é a vez do Gael. O Gael caiu no vermelho. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que dizer alguma coisa que faz com que ele fique bravo, sacou? Caraca, e cada casinha que quem joga vai ter que falar o que faz ele ficar triste, o que faz ele ficar feliz. E puta oportunidade de você conversar sobre as coisas da vida que deixam seus filhos tristes, felizes, né, se sentindo amados e tal. E aí, a cada vez que a criança fala, se ela fala um negócio que realmente faz sentido, aí você, beleza, agora você tem uma oportunidade de descobrir qual desses potinhos aqui é o potinho da tristeza, por exemplo. Aí, se ele acertar, beleza, colocou a fichinha ali. E aí a ideia é você colocar todas as cores no potinho certo e aí tipo, todo mundo ganha um jogo, entendeu? Cara, é um jogo sobre autoconhecimento, foda, né, cara? Porra. Cara, assim... Tipo, e agora assim, se você vai jogar com os teus filhos, fique ligado que pode vir umas paradas pra morder tua bunda aí. Tipo, a primeira vez que eu joguei com o Gael, e aí, Gael, e agora? O que te deixa triste? Aí ele, me deixa triste quando você briga comigo. Aí eu, puta, aí, caralho, aí a bad vibe aí do jogo, cara. Tá jogando, moleque, porra! Por isso não tem amigos! Joga tudo na cima do filho, né? Mas é ótimo pra gente ter essa noção. Totalmente. Aí, né, cara? Não, e cara, eu acho que é um jogo que faz um serviço muito importante, até porque eu acho que uma das maiores dificuldades, eu acho que dessa fase que os nossos filhos estão passando é da criança se entender, né? Dela entender que ela tá sentindo raiva, dela entender que entender que ela tá ansiosa, que ela tá feliz, e dela entender que ela tá triste. E eu acho que quanto mais cedo a gente consegue trabalhar e estimular esse autoconhecimento nas crianças, mais preparado para entender isso quando ela se tornar um adulto, ela vai estar. Falei igual o Yoda agora, não sei porquê, mas... Mas eu vejo muito isso, sabe? Cara, aqui em casa, aquele filme Descontraidamente... Não, como é que é o nome do filme? Caralho. Divertidamente. Isso. Descontraidamente é mais ou menos parecido. É a versão chinesa do filme.
O Divertidamente, ele é um filme que tem esses símbolos, de certa maneira, né? Ele separa muito as emoções, né? E as sensações por cores e formatos, né? E fica muito ali, você tem símbolos muito claros da raiva, da tristeza, da alegria, do nojo, blá, blá, blá. E foi muito interessante porque quando as crianças assistiram, a gente teve um vislumbre do que provavelmente esse jogo faz com mais excelência. Que é delas olharem para dentro e falar assim, agora eu tô com um vermelhinho. Pai, agora eu fiquei com vermelhinho aquela hora, desculpa. Pô, pai, agora eu tô um pouquinho azulzinho. Caralho, maluco, canta um blues aí, maluco. Tu tá no vibe já, maluco. Tipo, mas é muito legal isso, né, cara? Porque eu vejo que eu podia ter jogado mais jogos assim. Porque hoje eu estaria muito tranquilo, não seria essa loucura de sensações e emoções que eu sou. Porra, não, eles têm muito mais. Eu digo tranquilamente, cara. O Dante, com 6 anos, tem muito mais inteligência emocional do que eu tinha 5 anos atrás, porra. Porra, cara. Muito mais. E vou te falar uma parada. Eu vejo muito assim. Eu não sou merda nenhuma, tá? Minha formação é rádio e TV, é outro esquema. O que eu me interesso em ser pai e o que eu leio e o que eu busco sobre criação de filhos e tal cara, é uma parada particular. Não sou formado em porra nenhuma, mas como sou dono desse podcast, eu falo o que eu quiser. Então, dito isso, uma das grandes diferenças que eu vejo, uma das grandes qualidades que eu acho que num futuro muito breve vai ser o grande diferencial dos adultos é a inteligência emocional, cara. É um conceito que pela primeira vez eu li quando eu tava na faculdade, cara. Eu li o livro do Daniel Goleman, né? Inteligência Emocional. E fiquei maluco, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar que um jogador de futebol tivesse um tipo de inteligência diferente da minha e blá blá blá. E que existem diferentes tipos de inteligência. E a inteligência ela pode ser uma inteligência voltada também para o entendimento e o controle das suas próprias emoções. Eu tipo, what the fuck? Seu maconheiro do caralho. Foda, né, cara? Eu fiquei, tipo, realmente bateu bizarro, sabe? Eu nunca tinha. E eu só fui pensar na faculdade, cara. E eu tenho para mim que, muito em breve, o mercado de trabalho, ele vai buscar, não profissionais, mas pessoas que sejam capazes de se controlar. E isso vai ser o diferencial dos profissionais, cara. Porque hoje em dia é muito fácil qualquer um fazer um curso de inglês e aprender a falar de inglês. Muito fácil, entre aspas, tá? Eu sei que existem abismos aí sociais e financeiros, né? Mas cada vez mais a gente está chegando para um ambiente onde a informação ela é compartilhada e mais acessível para todos, entre aspas. Sim, mas definitivamente. Isso vem acontecendo. E em algum momento vai ter que existir um diferencial. E talvez, bem, eu acho que é por esse caminho, sabe? Eu acho que a inteligência emocional é por isso, vai se tornar esse grande diferencial. Pô, concordo. Você filosofou pra caralho aí, mas concordo muito com você, cara. Faz todo sentido. Cara, olha só. Galera, a gente já tá aqui há bastante tempo. Tem muito papo pra falar. Cara, eu não faço pauta nesse programa, mas quando eu recebi o Thiago, que é um cara que eu gosto, todos os outros participantes eu não gosto. Mentira. Mas... é mentira, tá? É só zoeira. Mas é que por esse papo é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto do jogo também, mas esse é um assunto que eu tenho... me apetece, eu tenho um carinho muito grande. E eu sei que o Thiago trabalha com isso, né? Além de trabalhar, ele fala com isso, é um hobby dele, entre aspas, falar sobre isso. Ele gosta demais. E acho que é um espaço que a gente tem muita coisa pra ser dita e muita coisa pra aprender. E ser dita não pra ensinar, tá? Ser dita só pra colocar e pra isso poder girar uma discussão. E eu vou ser bem honesto, cara. Eu não fiz nenhuma pergunta que eu tinha separado. Puta merda. Nenhuma, cara. Nenhuma. E sabe o que é pior também? Eu tô aqui, separei alguns jogos que eu queria falar sobre, não consegui falar. Queria falar sobre uma forma boa de você apresentar o jogo pra criança e eu não falei. Caralho, porra, que merda. Olha só. Então, a gente tá encerrando por aqui, estamos chegando ao final do programa. E eu deixo já avisado que essa não é nem a parte 1, essa é a parte 0. A parte 1 vem. Aguardem, tá? A gente vai gravar, se você quiser, na verdade, que a gente continue com esse papo. Às vezes o nego não quer. Eu dei essa porra de papo de pai, de blá 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 de família, foda-se a família, sei lá, né? Mas fica aí, se você quiser, manda um comentário, manda aquele meio maneiro, manda lá uma tweetada pra gente, manda uma tweetada pro @DiogoMRG ou para o Tricô de Paz. Tricô de Paz, falando gostei, quero ouvir mais. Acessem lá o canal do Tricô de Paz, acessem o Instagram do Tricô de Paz, porque é o lugar onde o Thiago bota muita coisa bacana.
acompanhe realmente a jornada do Thiago, porque ele aborda uns temas muito interessantes e muitas vezes a gente acha que a gente está acertando alguma coisa e, na verdade, a gente está, né, indo por um caminho ou se deixando levar por alguma coisa que não é uma verdade plena, né? Aquilo é só uma coisa que a gente aprendeu e a gente está replicando. E o Thiago é um cara que tem um olhar bem diferenciado, eu acho que para a criação, assim, dos filhos, muito diferente da maioria das pessoas que eu já ouvi e que já li falando em como ser pai, sabe? Até porque o Thiago não fala em como ser pai. Ele fala em como aprender com seu filho, mais do que ser pai, né, cara? Porra, que maneiro, cara. Valeu. Então, galera, é isso. Estamos encerrando por aqui. Thiagão, muito obrigado. Você volta na parte 1. Um beijo pra você, um beijo pra todos que nos ouvem e um abraço. Valeu, galera! Valeu!